Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados, rogo a Evódia e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Fala assim, verdadeiro companheiro. Isso, que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha que tremendo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. De novo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Regozijai-vos quer dizer alegrar-se. Amém. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Até aí. Curva sua cabeça. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse momento, Pai, e te peço peço a tua presença aqui, a presença do teu Espírito Santo. Fala conosco, fala o nosso coração, Senhor. Dá toda a direção, no nome poderoso de Jesus, através da tua palavra. Fala aos corações dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, toma o teu principal lugar nesse culto. Amém, e graças a Deus. Amém. Essa carta ela foi escrita por duas causas principais, a carta aos Filipenses. Primeiro, o motivo era para agradecer pela oferta que o apóstolo Paulo recebeu. E o segundo motivo era fortalecer a fé dos irmãos e mostrar que a verdadeira alegria só podia vir de Cristo. Fortalecer a fé dos irmãos e mostrar que a verdadeira alegria vem de Cristo. Você vai ver muitos, em todos os capítulos de Paulo falando sobre alegria praticamente. Mas o mais interessante era que Paulo estava preso em Roma. Paulo escreve uma carta falando de alegria, estando preso. E pergunto a você, você conseguiria tirar alegria vivendo preso e passando necessidade, de repente dependendo de terceiros? Porque os filipenses mandaram recursos para Paulo preso. Uma coisa interessante, eu aprendo algumas coisas aqui, a gente vai falar isso. E ele fala, sabe uma coisa interessante que ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ou seja, uma alegria dupla, uma alegria intensa, uma alegria que não é qualquer alegria. Não foi uma alegria que ele teve no momento de festa de aniversário. Sabe, eu aprendo aqui algumas coisas. Sabe por quê? A gente tem que aprender como crente. Se eu coloquei aqui, Paulo entendeu que a base do crente não tem que estar fundamentada nas circunstâncias, mas em Deus. Sabe, nossa vida, a nossa alegria, sabe, não tem que estar fundamentada nas circunstâncias que a gente vive, não tem que estar fundamentada no momento de aniversário. Muitas vezes a palavra de Deus nos mostra bem claro que a nossa alegria seja completa, intensa, muitas vezes surge nos momentos da aflição, nos momentos de tribulação, nos momentos de pressão, que a alegria fica intensa e incompleta. Aí você vai viver Isaías 41:10, que diz que não temas, eu estou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, pois eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. A minha alegria, a alegria do crente, basicamente, se você ler uma alegria completa e intensa, ela é construída nesses momentos. João 15, e Deus fala isso, João 15, versículo 11, ele fala, bem claro isso, eu coloquei aqui, e passo para você, ele fala: tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa.
a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito essas coisas, que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Alegria verdadeira só no Senhor, independente das tribulações, prisões, pressões, em Cristo. Era isso que Paulo estava vivendo. Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Por que você não deu glória a Deus e aleluia? A nossa alegria, Jesus Cristo, Ele fala, e a vossa alegria seja completa. A alegria completa só no Senhor. Aí você não entende como é que pode um homem preso tirar a alegria, dependendo de terceiros e tendo a vida que ele já tinha levado. Era como se fosse um coronel, sei lá, na época era um centurião romano que mandava. Você está me entendendo o nível? Aí você vai viver, como está em Neemias 8:10. Quando a gente começa a viver a alegria de Jesus dentro da gente, independente do que nos circula, Deus vai falar para você e para mim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a minha força. Então, independente dos desafios que você tem, independente do momento que você necessita, se você sabe viver em Cristo, você tem uma alegria completa e verdadeira. Ou seja, naquele momento que você está no desafio, a tua força e alegria tem que vir de Cristo. Nos teus momentos de tribulação, a tua força e alegria tem que vir de Cristo. Nos teus momentos, sabe, que você sofre pressão, a tua alegria tem que vir de Cristo. No teu momento de desemprego, a tua alegria e a tua força tem que vir de Jesus. Você vai entender porque eu estou falando isso, e eu vou destrinchar isso. E eu vou mostrar para você por que muitas das vezes não consegue viver uma alegria completa e sim uma alegria parcial. A Bíblia fala bem claro que a nossa alegria, ela é construída em Cristo, porque quando você é construído em Cristo, Deus vai vendo as tuas reações, os momentos que você vai passando nessa vida aqui, tanto de alegria como de tristeza, Ele vai vendo o nível de como você está na alegria nele. A Bíblia fala em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, fala algo tremendo, fala assim, ó: meus irmãos, considere motivo de grande alegria. Presta atenção, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa em suas vidas. Olha que coisa tremenda. Tem de motivo de grande alegria, porque a pressão que você passa vai gerar perseverança, e a perseverança tem ação completa, para que vós sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa nenhuma. Ou seja, a minha alegria verdadeira, a minha alegria completa é construída, não faltando nada. Muitas vezes quando eu passo pressões, situações, é aí que eu vejo a forma como Cristo age na minha vida. Aí que eu vejo que a alegria é perfeita, não no momento muitas vezes do aniversário. Aniversário traz alegria, quando você compra um carro traz alegria, mas quando você vive no momento de pressão e continua a ter alegria, a tua alegria completa e verdadeira para a honra e glória do Senhor. É aí onde você suscita força. É isso. Então, se você quer ter alegria, Deus está nos ensinando essa noite: não deixe que roubem a sua alegria completa e verdadeira, porque a alegria completa e verdadeira só em Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus mostra isso. Esse versículo é tremendo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria por passar tribulações, que vai formar perseverança. Ela tem ação completa. Ela tem ação completa dentro de você. Deus fala bem claro para a gente isso. Paulo, ele passou de ano nesse momento. Paulo passou de ano. Sabe por quê? Porque a alegria perfeita e completa estava formada nele no momento de pressão. Paulo, ele estava vivendo um momento tremendo, ele estava subindo de nível. Então aprende a passar de ano.
quando as pressões vierem, Deus tem o controle da tua vida e da minha vida. Deus tem o controle de você e de mim. Continua tendo alegria, porque a alegria do Senhor é a tua e a minha força. Tanto que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, dá uma lida comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 10, ele fala isso bem claro. Olha o que está escrito aí em Filipenses capítulo 10. Ora, muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinham lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A alegria do Senhor suscita força no momento de escassez e no momento de abundância. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Você está me entendendo? Uma coisa que eu aprendi: quando você perde a verdadeira alegria completa por uma temporária, você está perdendo força. A Bíblia fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você perde a alegria temporária em prol da alegria, perde a alegria completa em prol da alegria temporária, você está perdendo força. Porque o que te sustenta nos teus momentos de aflição é essa alegria de Cristo em você. As coisas que você recebe, você pode perder. Eu estou num bom trabalho, gera alegria, mas é uma alegria temporária, eu posso estar saindo dele. Hoje eu estou saudável, fiquei curado, mas amanhã eu posso cair doente de novo. São alegrias temporárias. Existe uma alegria que supera todas elas, a completa, a alegria em Cristo. Por isso que Cristo, ele fala bem claro em João 15, versículo 11: tenho-vos dito uma coisa, que a minha alegria esteja em vós e seja completa dentro de você. Porque tudo você na vida recebe e você também perde. Tudo que te dá alegria, você vai viver aquele momento e você também pode perder. São alegrias, temporárias e parciais. Muitas vezes as alegrias temporárias, naturais e parciais entram no lugar da alegria eterna, completa e sobrenatural. E a gente perde. Tudo que o diabo quer é fazer isso na tua cabeça e na minha cabeça. Muitas vezes a gente se move dentro da igreja, e isso também é culpa de muitos tipos de pregação. Isso eu boto culpa também na forma como nós passamos a mensagem, dizendo muitas vezes que você tem que alcançar, você vai ter o milagre, a vitória. Isso condiciona a pessoa a pensar que a vida dela é vista e construída só numa alegria parcial e temporária. E a gente perde a alegria eterna, completa e sobrenatural de Deus. A gente não pode condicionar a nossa alegria em coisas temporárias, e sim na alegria completa vindo de Cristo. Porque a própria Bíblia fala: pediste, não recebeste, porque pediste mal, para satisfazer os vossos deleites. Então tem pedido que muitas vezes não vai vir para você. O que que faz isso? O que que acontece quando uma pessoa entra dentro da igreja e ela, não que seja errado, irmãos, eu estou fazendo uma demonstração. O que que é uma alegria completa e uma alegria temporária? Logicamente que você tem que fazer os seus pedidos, que vai chegar um momento que Deus vai poder te abençoar, eu creio, no momento dele ou não. Mas a tua alegria tem que estar condensada em Cristo. Muitas vezes a gente vem para a igreja, faz jejum, faz oração e faz campanha e busca o Senhor, por uma alegria que é temporária. Você tem que vir se alegrar no Senhor. Você já tem que vir para a casa do Senhor se alegrando. Ele te deu ar, Ele te deu alimento, Ele te deu casa, Ele te deu família. Essa é a alegria verdadeira que Deus tem para você. E muitas vezes a gente condiciona isso de uma forma diferente.
Eu posso colocar a culpa muitas vezes nos púlpitos, que a gente prega e vai falando, e a pessoa muda a concepção dela, ela pensa que a alegria verdadeira dela é o pedido que está no coração dela para fazer a Deus, que ela só vem na igreja para alcançar aquilo. E a Bíblia fala bem claro em João 15:11, volta a falar: tenho-vos dito essas coisas, que a alegria que está em mim esteja em vós e seja completa. Presta atenção uma coisa, meu amado, eu coloquei aqui bem claro: as pessoas vêm para o culto buscar a sua alegria, e não a de Deus, que é completa. As pessoas vêm buscar a sua alegria, aquela que ela escolheu, e Deus já deu a sua alegria, que é completa, e muitas vezes não satisfaz a pessoa. E isso é um problema muito sério nas igrejas. Hoje é um dia de ceia, eu queria te alertar isso. Vou falar de novo: as pessoas vêm para o culto buscar a sua alegria, e Deus já deu a sua alegria para nós, que é completa, e nós não nos satisfazemos. E isso é um problema. Você tem que entender o que é alegria verdadeira. Paulo estava vivendo isso. Paulo, ele perdeu um dos principais ingredientes que dá alegria ao homem, a liberdade. Mas mesmo preso, ele era alegre, ele era feliz, ele se sentia completo. Filipenses 4:1 está escrito aí bem claro. Está escrito: portanto, meus amados e meus queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor. Porque Paulo era alegre? Porque a vida dele era condensada em duas coisas, firmadas em duas coisas: o Senhor e o seu propósito de vida. Quando você firma a sua alegria no Senhor, a sua alegria esteja, firmada, fundamentada em Cristo, meu amado, pode vir o vento que for, vai vir a alegria. Eu me alegro com os que se alegram, eu vou chorar com os que choram, mas eu sei que tudo é temporal. A maior alegria foi conquistada lá na cruz. Meu nome está escrito no livro da vida, como Paulo fala aqui. Essa é uma alegria que você tem que ter. Essa é a completa em Jesus. Essa é a completa. Essa é completa. Deus falou isso para mim, eu ainda nem entrei no texto. Pergunto você, e pergunto para mim também: onde está condicionada a sua alegria? Na parcial ou na completa? Porque Deus muitas vezes, se você não souber viver isso, você vai desanimar na caminhada. A tua alegria não pode estar condicionada, se o teu filho vai voltar para casa, se você vai ter um casamento bom, se você vai ser curado. A minha alegria está em Cristo Jesus, aleluia. Eu sei que eu tenho crido, e Ele reinará sobre a minha vida e sobre a terra. É isso que me importa. Quando você vive condicionado nisso, nada te derruba. Pode vir o vento que for, você vai envergar e você vai voltar para o normal. Muitas vezes a gente vive uma alegria egoísta. Quando você vê muita gente pulando de igreja em igreja, sabe por quê? Porque ele está buscando a alegria dele e não a de Deus. Porque quem busca a alegria de Deus, muitas vezes ele para no lugar, ele continua, pode vir o vento que for, ele vai dar frutos, que a finalidade dele é dar frutos. A finalidade dele não está para se alegrar somente. A finalidade dele é para dar alegria a Deus, a alegria no Senhor. Então ele está condicionado o coração dele não na sua alegria egoísta, porque a maior alegria Deus já deu para você e para mim, colocou na presença dele, deu um propósito, e Paulo entendeu isso. Hoje nós não sabemos viver isso. Se a gente passa o que Paulo passa, a gente alopra, a gente não está mais na igreja, a gente chuta o balde. Então entenda, muitas vezes quando a gente prega aqui, dizendo que Deus vai entrar com vitória, vai entrar, e é verdade, viva isso, mas entenda que a tua base não são as circunstâncias, é no Senhor, aleluia, é nele. Saiba separar isso. Deus gerou isso no meu coração para falar para você. Eu vejo muita gente parar no meio do caminho. Eu vejo muita gente às vezes entrar num desânimo total. Quando você entra num desânimo total, e Deus está mostrando aqui pela vida de Paulo que ele tem uma alegria completa, alguma coisa está errada. Você está vivendo de repente 2 de Timóteo capítulo 3 versículo 4. Mais amantes dos deleites
do que amigo de Deus. Porque quem é amigo de Deus se alegra com Ele o tempo todo. Pode estar passando o que for, você consegue viver em Cristo. Está apertado, faltou isso dentro de casa, eu estou enfermo, eu estou doente. Não é isso que me sustenta, não é isso que rouba a minha alegria. O diabo, ele quer roubar a tua alegria, e ele usa as coisas temporais. Ele vai falar no teu ouvido, na tua mente: olha lá, você não conseguiu, olha lá, está faltando, e olha lá o teu marido. Ele vai usar sempre isso, porque que já está condensado dentro de você, teu nome escrito no livro da vida, o Espírito Santo está dentro de você. A alegria completa e verdadeira você tem. Só que o nosso corpo leva para esse tipo de alegria. A alegria temporária, a alegria que os nossos olhos veem, que o nosso ouvido ouve e que as bocas falam. Isso é um problema dentro da igreja. Isso é um problema. Leva as pessoas a pararem de frutificar em Deus, porque ela vê a alegria do Senhor, que é a força, ela troca a temporária, a parcial, por aquilo que é completo. Aí ela não consegue, ela vê que não conseguiu, ela vai para um outro lugar, ela vai para um outro lugar, e ela acaba vivendo para ela mesma a alegria que ela quer. E Deus já separou um propósito, já te separou antes da fundação do mundo, já construiu algo para você, sabe, já te deu, só falta você despertar. Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Eu não estou falando em língua estranha não, né? A verdadeira alegria e completa é em Jesus Cristo. Quando ele fala que entrou Jesus dentro do coração e a vossa alegria seja completa, independente do momento que você esteja passando, que todo mundo tem que passar, porque muitas das vezes essa alegria completa é construída em cima das suas circunstâncias de vida. Aí ele vai nivelando como você está. E o vento bateu aqui, eu continuo alegre. E o vento bateu do outro lado, eu continuo alegre. E o vento empurrou você mais para frente, eu continuo alegre no Senhor. Eu continuo alegre. A minha vida é isso. Aleluia. Aleluia. A tua vida tem que ser pautada em Cristo, tem que ser fundamentada nele, para você entender o que eu estou falando. Por isso que Jesus ele falou aquilo em João 15:11, que quando ele entra no coração verdadeiramente da pessoa e você vive Cristo, a tua alegria é completa, já basta. O que vier é lucro. Por isso que ele fala em Mateus 6, buscai primeiro o reino, as demais coisas ele vai acrescentando, porque a maior alegria você já recebeu. Ele morreu por você, ele pagou o preço de cruz, sabe, meu amado, a dívida foi paga. Hoje a gente está vivendo esse evangelho barato, que a gente vai falando essas coisas, e a gente vai dando esse tipo de alimento, e a pessoa, de repente, por não saber o que é alegria verdadeira, o que é alegria parcial, ele toma aquilo como uma alegria fundamental para a vida dele. Já era. Não vai frutificar. Aí você vai falar: por quê? Porque o coração dele está em outro lugar, não está na alegria verdadeira. Aí Deus não trabalha com esse tipo de pessoa. Deus trabalha aqui com pessoas que totalmente o coração em alegria esteja para Ele. Totalmente. Você está entregue totalmente para Deus. A tua vida não pertence mais a você. Teu coração não pode estar dividido. E tudo que o diabo quer fazer é dividir teu coração, ser um coração partidário. Por isso que Paulo fala no capítulo 2 sobre partidarismo e vanglória. Dividiu, já era. Ganhou você. A gente tem que saber trabalhar com isso. Evode Sinque, vamos agora falar sobre isso. Evode Sinque, o texto fala, volta lá, e eu vou falar de alegria. Você vai entender o que estava acontecendo nessa situação aqui. Capítulo 4, versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sinque que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Presta atenção. Evódia e Sinque, elas estavam se bicando, estavam brigadas, estavam disputando. A Bíblia fala, presta atenção, eu vou ler aqui, Almeida Revista e Corrigida essa, fala: sinto mesmo no Senhor. Na versão
Na NVI, Nova Versão Internacional, fala assim: que vivam em harmonia no Senhor. Na Bíblia King James, fala assim: que permaneçam a viver bem na fé. Que permaneçam a viver bem na fé. Na versão da linguagem de hoje, aliás, na versão da linguagem de hoje fala que permaneçam a viver bem na fé. E na versão King James, que eu gosto muito, fala assim, ó, que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Uma está falando que viva humildemente no Senhor, outra estabeleça a boa convivência. E a outra fala que pense o mesmo. Aí se você ler o capítulo 2, Paulo fala que vocês sintam o mesmo, pense a mesma coisa. A gente é uma igreja. Tem coisas que são fundamentais para a gente pensar igual. Essas duas, escuta isso que é muito interessante. Elas caminhavam com Paulo. Era da equipe missionária de Paulo. Então viajavam com ele. Iam para lá e para cá. Sabe por que Paulo estava falando para que elas entrassem em concordância e falou com o fiel companheiro? O verdadeiro companheiro, algumas versões falam leal, como a King James. Sabe por quê? Porque a alegria de Paulo era em duas coisas fundamentadas. E assim tem que ser a sua e a minha, no Senhor e no propósito. Se elas brigassem, elas estavam brigando tanto que ia ruir, ia causar divisão na igreja, ia causar tristeza verdadeira para Paulo. Ia causar uma tristeza muito grande. A pior coisa que tem, meu amado, para aquele que trabalha na obra, para aquele que se fez um no Senhor e é um só Espírito com Ele, é você ver uma coisa que é de Deus desfeita. A pior coisa que tem, meu irmão. E tem gente, por isso que eu falei, tem gente que troca de igreja, tem que fechar aqui, abre ali, que vamos ali, porque ele vive a alegria dele própria. Ele está buscando um canal de alegria para ele. Não que seja errado, mas é temporário. O verdadeiro, a alegria verdadeira do cristão quando entrega sua vida é Jesus. Então isso que estava acontecendo dentro da igreja, fazia parte da equipe de Paulo, separado por ele, viajavam juntas, comiam juntas, cooperadoras juntas, fundaram igreja juntas. Chegou o momento, vocês duas ficam aqui, dão continuidade à obra. Quer conhecer a pessoa? Dá poder a ela. Tem gente que não sabe administrar. Então a alegria nesse momento aqui estava condicionada. Cada uma queria ter a sua alegria própria. Imagine uma querendo ter a razão, a outra querendo ter a razão. Olha a guerra, a igreja no meio, fazendo grupo para lá e para cá. Ou seja, a satisfação daquela que ganhasse. Presta atenção, ela está cheia de alegria. Ela estava pensando na igreja. É essa alegria, quando a gente pensa dessa forma, é uma alegria temporária, porque eu quero me satisfazer. Elas não estavam pensando na igreja, e Paulo estava. Então por quê? Olha que coisa interessante. Paulo estava alegre, ele estava feliz apesar de tudo, mas ele estava ao mesmo tempo pensando nas duas lá. Estava gerando tristeza, uma certa tristeza no coração dele. Porque elas também não fizeram a mesma coisa, em vez de pensar em si e orasse por Paulo. E buscasse, em vez de ficar guerreando. Uma coisa que Deus falou no meu coração, eu quero que você grave isso. O poder mal usado e de interesse pode fazer ruir aquilo que te promoveu. O poder mal usado e interesseiro pode fazer quebrar, destruir aquilo que te levantou e te promoveu. Isso pode ser no teu trabalho, isso pode ser na sua casa, isso pode ser dentro da igreja. Então aquilo que te levanta, se você não souber usar, você pode fazer ruir. É na tua casa, como namorados é lindo, beijinho, abraço, chegou em casa, um quer mandar, mas o outro vai ruir. Aquilo que levantou vocês, que a visão era o casamento, vai ruir. O trabalho me levantou, foi subindo. O meu poder egoísta, interesseiro, sem ver as coisas certas, pode fazer ruir. Eu posso sair do trabalho. No caso delas aqui, o que levantou elas foi a igreja. Elas iam fazer ruir a igreja, aquilo que levantou elas. Olha que coisa séria.
Hoje é uma palavra reflexiva para você entender certas coisas. Aí Paulo conta com um fiel e leal companheiro. Presta atenção, Paulo chamou o leal e companheiro. Chamou ele. Sabe por quê? Sabe por que ele chamou o leal e companheiro? E acreditava nele. Paulo falou leal, não tem nome. A Bíblia fala leal e outras fala verdadeiro companheiro. Porque Paulo acreditava no senso de justiça desse companheiro, para entrar em acordo as duas. Se acertem as duas aí, fiel companheiro, porque eu estou preso. Dá o teu jeito aí. Aí, sabe, por quê? Porque Paulo acreditava que ele tinha justiça. Ele era imparcial. Aí pergunto eu a você: para que haja a verdadeira alegria completa dentro da igreja, Deus pode contar com a tua imparcialidade? Dentro da igreja, se Deus olhar para você, tem uma situação, você vai puxar para um lado ou para o outro, ou vai levar no senso de justiça da palavra de Deus, e você vai tomar a decisão certa. Paulo acreditava, independente de ser evódia ou simples, elas têm que estar concordantemente no Senhor. Ou seja, eu não posso puxar nem para um lado nem para o outro. Não posso levar em conta meus amigos, não posso levar em conta a minha família, não posso levar em conta se é minha esposa. Eu tenho que levar em conta a lei de Deus. Deus está falando isso aqui para ele: leal e verdadeiro companheiro. Deus pode contar com você na sua imparcialidade, para que a igreja não sofra, não rua, não caia em ruínas e se levante no Senhor. Isso é importante, são coisas que a gente vai tirando do texto. Deus está falando para você: se levanta, se posicione, ame ao lugar aonde Deus te colocou. A tua alegria é verdadeira e completa ali. Paulo estava contando com essas pessoas. Jesus conta com você e comigo nessa lealdade. Jesus conta com você e comigo. A gente tem que entender o que é Bíblia. Eu estou tentando explanar, porque hoje é dia de ceia. Muitas vezes a gente não vê isso. A gente leva em conta muitas vezes a nossa amizade. E Paulo, ele estava repreendendo isso dentro da igreja. Se você ler a carta todinha, a preocupação dele era, sabe, ele falou leal e verdadeiro companheiro. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 10, versículo 28, fala: o que o justo almeja redunda em perfeita alegria, mas a esperança dos ímpios redunda em nada. Ou seja, a alegria verdadeira vem da justiça. Irmão, ele falou: fiel companheiro, cuida da igreja, ama ela. Viu o que está errado, o que está certo? Seja imparcial, mas mantenha a alegria verdadeira dentro dos corações. Viva Cristo. Viva Cristo. E quem vive Cristo aqui dá glória a Deus. É isso. Gente, para manter a igreja saudável, a gente tem que se manter muitas vezes na imparcialidade e na justiça de Deus. A gente não pode. A Bíblia fala assim, ó, Romanos capítulo 12, versículo 15, fala algo muito delicado aí, fala: alegrai-vos com que se alegram, e chorai com os que choram. Isso é muito delicado. Aí você vai perguntar: por quê, pastor? Porque eu posso muito bem me alegrar com meu irmão Joab, e posso não estar chorando por um irmão que está necessitado, nem ajudar ele. Ou pode ser o contrário: eu posso estar chorando e ajudando o irmão, mas quando o irmão está alegre e conseguiu uma vitória, não me alegre nada. É muito delicado isso. É muito delicado. Eu posso aprender muitas coisas aqui. Paulo, ele demonstra isso tudo no momento que ele estava preso. Paulo, ele estava preso, ele estava passando uma situação, mas ele estava alegre, e ao mesmo tempo ele chorava pelas duas. Por que essas irmãs não estavam fazendo a mesma coisa? Porque faltava alegria verdadeira dentro delas, completa. Elas estavam com uma alegria parcial, uma alegria temporária, uma alegria: eu vou conseguir ganhar dela, e se ela perder, a minha alegria é
e a igreja ruindo? Será que é essa alegria que temos no nosso coração muitas vezes quando vemos um irmão triste, abandonado, passando uma necessidade? Ou um irmão que está alegre, você se alegra com ele verdadeiramente? Deus, quando Ele fala a alegria e o choro, tem que estar em equilíbrio. Nós precisamos nos importar tanto com a alegria dos irmãos e como chorar com aqueles que precisam. Aí você completa como Paulo está aqui: verdadeiro e leal companheiro. Eu estou falando aqui em grego? Não, né? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, a gente tem que viver, isso é igreja, isso é uma palavra para a igreja. Isso é uma palavra para que nós venhamos a nos edificar. Tinha gente dentro da igreja que, apesar de Paulo colocar, estava pensando em si própria, numa alegria parcial, natural, da vontade dela. Ela não estava vendo a parte espiritual, eterna e completa que Jesus colocou dentro delas. Isso acontece dentro da igreja? Muito. Muito. A gente é um só corpo. Filipenses capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nós temos que ter esse amor dentro da gente. A gente tem que sentir essa alegria. A gente tem que procurar ajudar o outro irmão. Sabe o que ele estava falando aqui para o companheiro? Amado, você tem a perfeita alegria, a alegria completa, ajuda elas. Quem tem a perfeita alegria, ajuda aquele que precisa de mais alegria para viver o amor de Cristo. Nós precisamos viver isso, meu irmão. Você tem que se importunar com aquele irmão que muitas vezes não vem. Você está sempre no culto, daqui a pouco ele não vê. Tem muitos que recebem a ligação do pastor. É diácono, é obreiro, às vezes o caramba, está acontecendo alguma coisa. E isso que nós temos que viver, é essa alegria completa e verdadeira. A gente tem que amar um ao outro. A gente tem que olhar para um ao outro e sentir falta dele. Quando a gente, escuta uma coisa, quando a gente vai chegando nesse tipo de nível, Deus está mostrando para você que a tua alegria está, sabe, tão próxima da alegria dele. O teu amor está tão próximo dele que ele se alegra em você. E muitas vezes a gente não vive isso. Às vezes a gente vê um irmão que não veio, a gente vê um irmão que está com dificuldade, a gente vê um irmão que muitas vezes está doente, e a gente não chora. A gente vê um irmão que está alegre porque conseguiu alguma coisa, avançou, você não foi lá nem apertar e dar um abraço nele. Vamos ser igreja em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, para Ele. Vamos ser igreja. Essa igreja, duas líderes que estavam dentro de uma igreja, que Paulo deixou na mão delas, mas elas não tinham a alegria completa. Quem tinha era o verdadeiro companheiro, que não estava nem na liderança, que Paulo contava com ele. Acerta elas duas. Outra coisa que eu aprendo aqui: alegrai-se com os que se alegram e chorai com os que choram. Escuta uma coisa, quando eu falo nessa passagem, dessa situação de partidarismo, nós temos que tomar muito cuidado. Você tem que se alegrar com o irmão e chorar com ele, mas tem que ter um motivo definido para isso. Tem que ter um motivo que vale a pena. Porque tem muita gente que critica, tem muita gente que reclama, tem muita gente que é triste. Se você não souber comprar o barulho, quem chora é você. Se você não souber entender o que está acontecendo, você abraça uma causa errada, no final quem chora é você. A gente tem que pedir a Deus uma coisa que ninguém quase pede: discernimento das coisas, não só de ambiente, mas das pessoas. A Bíblia é bem clara, o Senhor distribui, o Senhor dá sabedoria. Você tem que analisar, porque quando você abraça uma causa errada, e isso acontece em muitos lugares, para eu dizer, nas igrejas, abraça uma causa errada que não era para abraçar, abraça a causa do irmão que não era para abraçar, você não sabe completo, mas é meu amigo, você se afunda junto com ele.
se alegra com que se alegra e chora com que chora, mas que tem um motivo para isso. Vocês estão me entendendo? A Bíblia fala aqui indiretamente que Evode e Sinque estavam em disputa. Com certeza tinha um grupo da Evode e tinha um grupo da Sinque. O leal e fiel companheiro de Deus, ele tem que ser imparcial. Eu posso te dar 3 situações aqui de alegria parcial que viraram completa, e eu vou terminar aqui, para a gente terminar. Isso é um alerta para a igreja, não está acontecendo nada, não sei, foi a palavra que Deus deu. Deus mandou falar isso, eu não sei o porquê. Sabe, a gente aprende assim, antes que as coisas aconteçam, antes que você vive o momento, Deus usa o profeta e fala. Depois que derramou o leite não adianta. A gente é bem claro, a Bíblia fala sobre essas coisas. A gente tem que ler nas entrelinhas. A gente tem que entender. Tinha um partido dentro da igreja, meu Deus. Paulo não podia fazer nada, então ele tinha que contar com o fiel e leal companheiro. Não eram os líderes, não tinha nem nome, de repente era um membro, mas era fiel, tinha alegria completa dentro dele. Então ele tinha que passar. 3 pessoas, 3 personagens que viveram parcialidade e encontraram alegria completa. E eu termino aqui. Abraão, Gênesis 22, viveu uma alegria parcial. Ele queria um filho, Deus deu para ele. Ele viveu aquele filho, mas o coração de Deus foi testar se a alegria era parcial ou era completa. Chegou no momento que ele ia sacrificar o filho, a alegria dele era completa. Glória a Deus por isso. Sansão, Juízes 13 a 16. Sansão foi separado para ser nazireu, não podia beber bebida forte, não podia tocar em morto, cheio de situações, viveu uma vida devassa, deixaram cortar o cabelo dele, tocou no leão porque tinha mel e comeu, tudo errado, mas no último momento a parcialidade virou em alegria completa. Ele morreu junto com os filisteus, entregou a vida dele para Deus. E por último, Ana pediu um filho, Deus deu um filho. Ela podia ter só aquela alegria, viver com o filho, viver com a criança. Sabe o que ela fez? Ela entregou para o Senhor a alegria completa e verdadeira. Que a gente viva essa alegria completa e verdadeira. Tudo que é nosso, o teu coração, os teus filhos, são do Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu termino por aqui, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor.